Fala galera, nós estamos começando mais um Eu Não Quero Igreja Chata. O tema de hoje é Evangelho, uma louca aventura. Jesus disse que tem pessoas que constroem a sua casa na areia e vêm as tempestades, os ventos, as tribulações e a casa desmorona. Jesus também falou que outros constroem a casa na rocha. Pode vir tempestade, pode vir provação, a casa está firme. Muitos crentes falam sobre isso, nós sempre estamos falando, usando isso como uma ilustração ou como um exemplo, mas é muito importante nós não esquecermos que o próprio Senhor Jesus falou sobre construir a casa na rocha. Construir a casa na rocha é ouvir as palavras de Jesus e praticar. Quando nós ouvimos o que Jesus falou, quando nós ouvimos o que é o Evangelho, quando nós lemos e não praticamos, nós estamos construindo casa na areia. Vão vir as tempestades, vão vir as provações, vão vir as dificuldades e a casa não vai estar firmada na rocha. Mas aquele que ouve e pratica, a casa está na rocha. Mas eu quero também chamar a tua atenção para algo aqui, que Jesus não está falando de lei. Jesus não está dizendo que as pessoas têm que praticar o que ele está falando. Não é esse o coração de Jesus. A igreja fica muito chata quando nós fazemos as coisas na igreja porque tem que fazer. Não tem uma aventura acontecendo. Não é isso que Jesus nos chama para viver. Passar longe disso a proposta de Jesus. A própria palavra de Deus diz que o Evangelho é loucura. Loucura para aqueles que se perdem, mas poder de Deus para aquele que crê. O que Jesus nos convida a fazer é viver uma aventura com Ele. Porque viver o Evangelho é uma aventura. Jesus nos chama para viver uma vida de curar enfermos. Você vê pessoas sendo transformadas. Você expulsar demônios e demônios irem embora. Jesus nos chama para vivermos uma vida que nós vamos conhecer mais a Deus. Nós vamos ter intimidade com o Senhor. Deus nos chama para nós manifestarmos a glória de Deus. Deus nos chama para nós vivermos algo que nós vamos orar. Nós vamos ver a mão de Deus agindo através de nós. A vida que Jesus propõe para nós vivermos é uma vida no Espírito, que o mundo não consegue viver, não tem como, porque eles não têm o Senhor. O Evangelho é isso, a graça de Deus é nós vivermos algo que Deus vive, desfrutando dessa aventura maravilhosa. Quando vivemos assim, a nossa casa está firmada sobre a rocha. Pode vir o que for, você está lá inabalável, como diz o salmista. Essa aventura é graça, é um presente de Deus para nós vivermos, apesar de ter desafios. Certamente vai ter alguns momentos que vai ter desafios e numa aventura os desafios fazem parte. Tem hora que você não sabe o que fazer e aí é aquele turbilhão de sentimentos, mas certamente Jesus garantiu ainda que nós estivéssemos no vale da sombra da morte, nós não temeríamos mal algum porque Ele está conosco. E no meio desses desafios nós vemos que nós conseguimos romper. Eu lembro que alguns anos atrás, meu filho mais velho, ele tinha 6 anos de idade. E ele precisava aprender a andar de bicicleta, porque ia ter um evento na escola dele, que aí os alunos teriam que levar a bicicleta e andar de bicicleta lá. E ele veio me pedir, falou: pai, você me ensina a andar de bicicleta? Ele já tinha bicicleta com as rodinhas, mas ele tinha que aprender a andar sem rodinha. Eu falei: então vamos lá, filho. E aí todos os dias a gente começou ali a praticar e tira a rodinha. E eu lembro que um dia antes, ou 2 dias antes do dia do evento da escola, ele começou a andar sem as rodinhas e ele conseguia. E ele começou a andar a distâncias maiores. E às vezes ele caía no chão e doía o joelho. E aí, vamos de novo, pai. E eu incentivava ele, falava: filho, parabéns, é isso aí, você está conseguindo. E eu lembro um momento que ele andou uma longa distância. Ele andou assim muito e eu tava lá gritando, falando: aê, deu certo, você conseguiu. Só que o único problema é que ele aprendeu a se equilibrar e andar, mas ele não tinha aprendido a frear. Lá na frente, ele não sabia o que fazer, e aí virou o guidão ali, caiu no chão e ralou todo o joelho e machucou. E eu fui correndo lá pra cima dele, gritando e festejando, e ele lá no chão, colocando a mão no joelho dele, e eu ali contente, falando: filho, é isso. Aí ele até: legal, pai, ai, mas já chega hoje, né? Eu acho que já tá bom. Eu falei: tá ótimo, filho, hoje foi maravilhoso. E ele ali mancando, eu peguei a bicicleta, a gente foi voltando pra casa, ele falando como é que estava doendo, e eu falei uma coisa para ele, falei: filho, às vezes na vida é assim, pra gente conseguir fazer alguma coisa, às vezes a gente se rala um pouco, mas a gente consegue.
E aí no outro dia, ou 2 dias depois, quando ele levou a bicicleta para a escola e andou lá, depois ele me contou que vários dos alunos, dos amigos dele, levaram a bicicleta, mas eles não sabiam andar, então eles ficavam empurrando a bicicleta e só tinha ele e mais um outro amigo dele que eles conseguiam andar direitinho, andaram lá na quadra da escola e ele ficou contente porque ele conseguiu, ele fazia e tal. E é isso que eu e você vamos viver em Jesus. Pode ser que no começo, que a gente começa a praticar essas coisas de ler a Bíblia e orar e louvar a Deus e profetizar na vida das pessoas, a gente fica meio assim. O começo é assim mesmo, igual andar de bicicleta, mas depois de um tempo, você vai fluindo cada vez mais, você vai vendo o fruto do trabalho das suas mãos, como Deus tem te usado, e aí você vai tendo cada vez mais prazer nisso e você vai querer viver aventuras cada vez maiores, e a igreja não vai ficar chata mesmo, porque vai ser uma aventura que vai contagiar outros para viver junto com você. Eu sou o pastor Rogério e eu não quero igreja chata.